Então, Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 13, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Peço que os irmãos se assentem. Então começa aqui versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então nós já percebemos aqui que é uma continuidade, do que foi tratado no capítulo 14. Então domingo passado houve aquela exposição de Romanos 14 e o foco principal justamente era esse lidar, dos fracos para com os fortes, dos fortes para com os fracos, e foi dado principalmente dois exemplos que era relacionado a distinções, a diferenças de entendimento quanto à comida e quanto a dias e dias, diferença entre dias, que poderia estar envolvido, os sábados, os dias de festas, e tudo mais. Antes de prosseguir aqui adiante, eu quero dar mais alguns exemplos, tá? Eu foquei bastante, nesses dois, e busquei esmiuçar o máximo que eu pude, Sei que eu tenho as minhas limitações, dentro desses dois, dos temas que foram trazidos no próprio capítulo 14, mas antes de a gente prosseguir aqui, como ele inicia: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Eu quero abordar aqui alguns outros exemplos, possíveis de fraquezas, que os fortes precisam suportar em relação aos fracos. Mas antes, eu já quero chamar a atenção para um aspecto aqui. Quando diz assim, nós que somos fortes, então Paulo está se incluindo, como alguém que é forte. Ele diz: nós que somos fortes devemos suportar. Esse suportar aqui não é aquela coisa assim, tem que suportar, mas que coisa, tipo assim, parece uma coisa insuportável, mas a gente tem que suportar, fazer o quê? Esse suportar não é nesse sentido, sabe, quando chega alguns e perdem a paciência, não suporto mais, e tal. Não é nesse sentido suportar aqui. Suportar aqui é no sentido de sustentar. Tá? Para os irmãos terem uma ideia, em Romanos aparece outra vez, aqui é um verbo, suportar. Ele aparece, esse verbo, no capítulo 11 de Romanos. Quem quiser abrir ali,
capítulo 11, versículo 18, quando diz assim, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, aqui, sustentar, é o mesmo verbo no grego. Então a gente vê que esse suportar é no sentido de sustentar, de usar dessa força, já que tu é forte, né? E teu irmão fraco, então sustenta ele, suporta ele. Tu é forte, Deus te fez mais forte, Deus te concedeu mais força, então usa essa força para sustentar, para suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Então, né, o teu objetivo não deve ser agradar a ti mesmo, né? Mas, como diz o versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não agradar a si mesmo, mas agradar ao próximo. Agradar em tudo? É ficar fazendo as vontades do próximo, nesse sentido? Não. É agradar ao próximo naquilo que é bom para a edificação. O que deixa bem restrito aqui, né, dentro desse, se está nesse contexto, se é para edificação, busca agradar o teu próximo. Vamos pegar um exemplo, tá aqui de Paulo, olha só, isso aqui, irmãos, está sendo aplicado ao quê? É de irmão para irmão, tá? É de pessoas que já foram recebidas por Cristo, é de pessoas que já são irmãos em Cristo, que estão em comunhão na igreja do Senhor. Mas olha só, como o mesmo princípio Paulo aplicava para ganhar os ímpios. Lá em 1 Coríntios, olha o que Paulo fala no capítulo 9 e versículo 20. Aliás, versículo 19. 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E se a gente for um pouquinho mais adiante, lá em 1 Coríntios 10, e versículo 32 e 33, no final do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e aqui ele está falando de pessoas de quê? De fora da congregação, tá? Pessoas que não eram salvas ainda, porque esses judeus que ele está falando, ele está citando aqui, ele está diferenciando daqueles judeus que já faziam parte da igreja. Então ele está citando judeus e gregos como aqueles que estão de fora. E depois assim, e nem a igreja de Deus. E aí, versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, em relação aos ímpios, nós devemos buscar agradá-los naquilo que é necessário para a sua salvação. Tá? Não é que a gente vai sair agradando também qualquer, né? Da mesma forma como dentro da igreja, né? Fora da igreja. Esse agradar em que sentido? É de que a nossa pessoa, né? Nós como proclamadores do Evangelho, né? Que as pessoas não venham, sabe, nós não venhamos ser a pedra de tropeço que venha impedi-las de ouvir o Evangelho, que elas não venham ter uma resistência para com a nossa pessoa e por causa disso não darem ouvidos ao Evangelho. Então, no que for possível, né, a gente não causar nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de afronta desnecessária, né, e buscar agradar o nosso próximo, o ímpio, no que for necessário para a salvação dele, assim como Paulo se fazia de judeu para com judeu, de sem lei, né, mesmo não estando sem lei para com Deus, e assim ele vai falando, né, fiz de tudo para com todos, para de todos os meios, né, buscar salvar alguns. Se para com os ímpios ele fazia isso, quanto mais para com os irmãos em Cristo, com que objetivo? De salvá-los? Não, de edificá-los. Por isso que o texto fala aqui, voltando ali para Romanos 15, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Quem é edificado é aquele que já está em Cristo, ele precisa ser edificado. Porque ele não está falando aqui para a salvação, né, mas para a edificação.
Quando é em relação aos ímpios, é para que sejam salvos. Quando é em relação ao povo de Deus, aqueles que já são irmãos, é para a sua edificação, para que eles possam crescer cada vez mais na graça, no conhecimento, no entendimento das coisas. Mas vamos pegar aqui alguns exemplos de fraqueza, tá? Existem, por exemplo, um princípio básico, tá, nesse ponto aqui, é o seguinte: os irmãos eles tinham certas reservas, né, e até hoje, né, na igreja, né, existe isso, pessoas que às vezes consideram alguma coisa que ela não é pecado, tá, que diante de Deus, diante da Escritura, não é algo pecaminoso, mas a pessoa tem aquilo como pecaminoso. Como no caso ali, o alimento, no caso, o dia, né? Preciso guardar esse dia porque eu, né, tenho ele como santo, preciso me guardar, né, de comer esse alimento, né? E aí a pessoa acha que vai pecar se ela fosse, né, fazer aquilo, ou deixar de guardar aquele dia, ou, no caso, comer aquele alimento, sendo que aquilo não é pecado. Não era pecado não guardar o dia e não era pecado comer o alimento, mas para ela achava que era. Então, qual é o ponto onde nós vamos né, suportar essas fraquezas, onde nós vamos, né, muitas vezes negar a nós mesmos, negar uma satisfação pessoal? Mas é tão bom comer, é tão bom é o que? É naquilo que é necessário para a edificação, em algo que não é pecaminoso, mas aquela pessoa considera pecado. Não é, agora o oposto nós não podemos abrir mão. Por exemplo, alguém tem uma consciência cauterizada, e aí ela acha que alguma coisa não é pecado. Ela acha que não é pecado. E aí, só que a Bíblia fala que é pecado, nós não podemos consentir com esse tipo de... Isso aí não, esse princípio aqui não se aplica a situações onde a Bíblia afirma que algo é pecado. E aí alguém está ali, daqui a pouco uma mente cauterizada, achando que tal coisa não é pecado quando é. Vamos pegar uma situação agora, né, assim, dessa fraqueza, né, algo que não é pecaminoso, mas que às vezes tem pessoas, né, que tem uma certa, né, resistência, e a gente acaba, né, então se acomodando, né, aquela diferença, né, dos irmãos, assim, para não escandalizá-los, para não causar, né, uma resistência, né? Por exemplo, eu já fui pregar né, em igrejas, né, tipo Assembleia de Deus, né, e semelhantes, aonde, né, se alguém vai subir no púlpito para pregar, tem que estar de barba feita, né? Um dia eu estava viajando, e estava já definido, ia chegar lá para pregar, e eu estava que nem eu estou agora. Né? E aí quando eu cheguei assim, o meu padrasto olhou, Mike, tu não fez a barba? Daí eu tenho que fazer a barba. Aí fiz rapidinho lá e tal, fomos no culto, né? Por quê? Eu vou lá sem estar com a barba feita, né? Vai causar uma resistência no coração de muitos irmãos. É pecado pregar sem ter feito a barba? É óbvio que não, né? Mas para alguns irmãos, infelizmente, eles colocaram na mente deles que aquilo é pecado, que é errado, mesmo que não é. Eles estão errados nesse conceito deles? Estão errados, né? Mas aí eu vou, né, ficar ali batendo de frente e tal, ou eu me acomodo ali, não, tudo bem, eu faço a barba, vou lá, prego, não cria nenhuma resistência e ponto. Então pude edificá-los, pude fortalecê-los, pude ensiná-los, né? Com o tempo, né, quem sabe, né, alguns, né, e muitos, né, vão aprendendo, vão, né, crescendo, né, mas então no que a gente puder saber evitar, né, esse tipo de situação que poderia, né, gerar um impedimento para nós anunciarmos a palavra, um impedimento para nós podermos edificar, né, esse irmão, a gente vai evitar. Tem congregações, por exemplo, né, igrejas que eles só cantam salmos, e eles não cantam nenhum cântico, né, composto assim, né, depois. Se a gente vai chegar, digamos, numa congregação dessas, digamos que houvesse a possibilidade, né, de ser dada uma oportunidade para nós cantarmos, né,
algo, né? Não sei se seria, né, o caso, né? Mas digamos que fosse, a gente iria lá e pegar e cantar algum outro louvor que foi ou a gente ia buscar cantar o salmo. A gente ia buscar cantar o salmo e não, né, por mais que é errado cantar canções, né, de fora dos salmos, dos 150 salmos que nós temos. Óbvio que não, né? Senão a gente estaria todo culto que fazendo alguma coisa errada. Né? Raramente nós cantamos algum louvor que seja de fato, né, um salmo ali, né? E por mais que eu acho que seria bom, né, nós cantarmos mais salmos, sabe? Nós termos, né, mais né, louvores assim, né, salmos, né, cantados assim, seria muito precioso, né? Mas agora cantar só os salmos, né? É chamado assim, ó, salmodia exclusiva. É chamada essa, né, a igreja que tem essa, assim, uma doutrina própria em relação a isso, né? Eles estão errados nesse conceito. Mas, né, se fosse o caso de nós termos, né, contato com esses irmãos, a gente não iria, né, a gente iria se, vamos dizer assim, entre aspas, né, se submeter, né, àquela fraqueza, né, de compreensão nesse sentido, para não escandalizá-los, para não gerar uma resistência, né, para não levá-los daqui a pouco, né, né, daí quando vem o irmão lá, resolve, vou cantar outro, daqui a pouco vocês dizem, mas eu tinha que cantar só o salmo, né? Então, no que a gente puder evitar, né? Vamos lá, questão de dias, né? Diferença entre dias e dias. Nós temos, né, atualmente, né, nas igrejas, sempre aquela discussão, por exemplo, principalmente em relação ao Natal, né? Páscoa também, né? Então, tem irmãos que comemoram, né, a Páscoa e o Natal, né, como um dia especial. Tem outros irmãos que não comemoram a Páscoa, né, e o Natal como um dia especial. Consideram tanto o dia da Páscoa, né, específico, como o dia do Natal específico, né, como um outro dia, né, normal, como, né, eu vou servir ao Senhor, sirvo ao Senhor todos os dias, né? Então não considera o Natal ou a Páscoa como um dia, né, especial, um dia, digamos assim, mais santo, né, demais. Já tem outras pessoas que sim, consideram o Natal e a Páscoa, né, como um dia especial, assim, né, como que mais santo, né, que os demais, assim, tipo, esse dia aqui é um dia especial, um dia que eu faço, né, algo diferente, né. Vale a mesma coisa. Esse princípio de Romanos 14 tem que ser aplicado nessa questão. Quem guarda o dia né, não deve julgar quem não guarda, e quem considera todos os dias iguais e não, vamos dizer assim, não comemora ali, também não deve, né, né, julgar, né, quem comemora. Igrejas têm algumas congregações com calendários, né, que vão seguindo assim, ó, Advento, Pentecostes, né, e tudo mais. É uma tradição bem antiga, né, que vem e que ela tem uma certa base nos próprios dias de festa, né, que havia ali. Afinal, tem a Páscoa, depois disso, né, bem certinho, né, conforme aquele calendário judaico mesmo. Depois de 50 dias tem Pentecostes, né, e assim por diante, né, tem vários. Ele segue uma linha, né, semelhante aos dias de festa, né, que havia prescritos na Escritura, né, mas que são obrigatórios para a igreja, né, como todo, que guarde, né, essas datas, esses tempos, essas épocas e tal, são obrigatórios? Não são obrigatórios. Mas agora, se tem congregações que resolvem optar por um calendário assim, fazer algo especial nessas datas, por mais que não comemorem as festas em si, né, judaicas, apesar que hoje em dia já tem, né, tem muitas igrejas já comemorando, né, festas de tabernáculos e festa disso, né, mas tipo assim, ó, eu nasci, né, pelo menos, numa igreja luterana. A igreja luterana ela tem, né, todo o calendário, né, de acordo assim, ele bate, né, vários eventos desse calendário batem com as festas judaicas. A gente vai ficar criando, né, isso como um campo de batalha para a gente ficar nada, né? Não, né? A gente quer guardar, quer ter esses tempos, quer usar esse calendário, pode usar, né? Não tem problema, não entendo que seja um pecado usar, né, o calendário, mas então é aquilo, quem usa de um calendário assim, não julgue quem não use, né? E quem não usa, né, não despreze quem usa, né?
Então, talvez os princípios, né, na igreja do Senhor, a gente consegue ir aplicando, sabe, né, nessas várias situações, assim. Agora, lógico, tem outras situações que às vezes começam a ser aceitas no meio da igreja do Senhor, e que as pessoas às vezes tentam usar desse princípio de Romanos 14, né? Mas quando não se poderia usar, porque quando algo é pecaminoso, quando não é pecado e a pessoa considera pecado não guardar alguma coisa, né, ela está tornando aquilo pecado para si. Então, ela descumprir aquilo, ela vai estar pecando porque ela vai estar fazendo algo sem fé, né, caso ela descumprisse aquilo que ela entende, né, que é pecaminoso, mesmo não sendo. Mas agora, quando algo é pecaminoso, não pode haver concessão, não pode haver tolerância, não pode haver tolerância para com o pecado. Vamos pegar um exemplo. Halloween, festa de Halloween na igreja. É algo, a gente tem que usar esse princípio de não, é lógico que não. É lógico que não. Halloween é pecaminoso, mas agora tem igrejas que chega lá 31 de outubro, em vez de comemorar o dia da Reforma Protestante, em vez de aproveitarem essa data, não, vamos fazer uma pregação aqui sobre sola escritura, sobre os 5 solas e tal. Não, vamos fazer festa de Halloween. Já ouvi, tinha uma igreja ali em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha, chegaram a botar um caixão dentro da igreja no dia de festa de Halloween. Então está muito perto de nós aqui, né? Outra festa que é muito comum nas igrejas, lógico, bem mais comum do que festa de Halloween, festa junina. Uma festa que tem origem pagã, né, que no nosso Brasil, no contexto cultural no qual nós estamos inseridos, é uma festa idólatra. É a festa em honra a São João, a Santo Antônio, a São Pedro, né? Nós estamos num contexto, num país que ainda é majoritariamente católico, onde a cultura vinculada a essa festa é uma cultura idólatra. Como é que a igreja vai incorporar isso, vai assimilar uma festa dessas? Então, esse tipo de situação, né, é uma situação que nós não devemos tolerar nesse sentido aqui de não julgar, de não... Né, não, isso aí a gente vai contestar e ponto, e não vamos ter participação e vamos... Né, então, tem situações onde esses princípios de Romanos 14 não se aplicam, tá? Por mais que alguns tentem aplicar, né? Eu lembro uma vez quando conversei com um pastor, né, sobre isso, né, sobre essa festa, né, que estavam querendo fazer na igreja, e fizeram, né, mas eu peguei, fizeram, mas não sem o meu protesto. Graças a Deus, depois disso, nunca mais foi feito. Mas teve uma vez, e qual o texto que ele tentou usar para justificar a festa? Esse de Romanos 14. Então, infelizmente, às vezes é distorcido, né, o uso dessa questão, né, das fraquezas, né, e tudo mais, né, para tentar justificar pecados. E a fraqueza que está falando aqui, ela é uma fraqueza de consciência. É alguém que julga algo que na realidade não é pecaminoso, mas ela, na consciência dela, julga que é pecado. Não está falando de situações que de fato são pecaminosas e que daí a gente vai ter que ficar ali, né, suportando e tudo mais. Não. Quando se trata de pecado mesmo, algo que, né, os princípios são pecaminosos, não vale isso aqui. Romanos 14 não se aplica a uma questão de pecado. A fraqueza descrita aqui não é pecado. Não é o pecado propriamente dito. Quando se trata de pecado, não entra nessa questão. Tem muitas outras controvérsias, né, por aí, né? Música mundana, né, tatuagem, tantas controvérsias assim, né, que as pessoas vão tentando sempre, né, trazer e tentar justificar, né, muitas práticas com base nesses princípios de Romanos 14 e o início aqui de Romanos 15. Tentando aplicar o pecado, né, e colocar no lugar daquilo que a palavra traz como fraqueza. Fraqueza deve ser suportada,
O pecado deve ser repreendido. Então os verbos são diferentes. Tá? Pecado, qual é o procedimento que a igreja deve ter para com o pecado? Que os fortes devem ter para com o pecado? Repreender o pecado, corrigir, admoestar, conduzir essa pessoa, buscar ser um instrumento de Deus para conduzir essa pessoa ao arrependimento. Agora, o que é que nós vamos suportar, sustentar os irmãos fracos? Em suas fraquezas. Tá? Então, essas são situações diferentes. E para nós finalizarmos essa questão do comer, né? Porque aí surge uma questão, né? Porque ali, justamente entre o forte, o fraco e tal, o fraco é alguém que ele só comia legumes, no exemplo que foi dado aqui em Romanos 14. O fraco só comia legumes. E o forte entendia que podia comer de tudo. Né? Então, como Paulo, por exemplo, fala em Romanos 14, ó, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Bom, com base nesses princípios, significa que nós podemos comer de tudo, em todos os sentidos? Então, esse princípio, sabe, de que nenhuma coisa é de si mesma imunda, isso não pode ser levado a extremos, tá? Porque esse princípio aqui também pode ser distorcido para mais, e a pessoa está ali às vezes se julgando o forte, mas pode estar pecando também, mesmo se considerando, né, o forte. E aí, vamos lá, um exemplo, nós podemos comer de tudo que é comida, carne e tal. Agora, é em qualquer condição? A comida, por exemplo, estragou. Comida, mas estragou. Nós podemos comer? É só um exemplo que a comida em si está ok. É um pedaço de uma picanha ali, mas estragou. Podemos comer? Óbvio que não podemos comer. Por quê? Porque a condição dessa carne está imprópria para o consumo. Se nós comermos uma picanha estragada, nós estamos fazendo o quê? Tentando ao Senhor. Estamos fazendo aquilo que quando Satanás vai lá e diz, te atira aqui, não foi dito, que aos seus anjos era a ordem a teu respeito, para que eu tropece quando eu pego uma pedra. O que acontece? Às vezes um texto da Escritura pode ser utilizado, então, para se defender de algo que de fato é pecaminoso. Então, se atirar de um lugar abaixo, como Satanás estava tentando a Cristo, é pecaminoso por quê? Por causa daquilo que Jesus fala, confrontando a Satanás. Não tentará, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, uma carne estragada está numa condição imprópria para o consumo. E seria pecado se nós comêssemos. Agora vamos lá, uma carne crua. Podemos comer uma carne crua? Também não. A carne crua também ela está imprópria para o consumo. É o próprio sangue, que todo, antes da lei, durante a lei, na nova aliança, todo o tempo, sangue não é algo que nós devemos comer, não devemos consumir. E quando nós vemos exemplos, de onde comeram carne crua na Escritura, foi dito que aquilo foi comer com sangue. Então, é óbvio que comer a carne crua ela está numa condição imprópria para o consumo. Tu pode comer a carne, mas cozinha a carne. Nós podemos comer aipim? Podemos. Só que como? Cozido? Vai comer um aipim cru para ver o que vai acontecer. Vai dar uma intoxicação alimentar. Então, assim, é óbvio que a gente pode comer de praticamente tudo, mas existem condições onde essa comida vai poder ser consumida. Quem é que come arroz, feijão, e várias coisas cru? Cozinha-se primeiro para comer. Então, existem coisas que dá para consumir sem precisar cozinhar, óbvio, mas tudo vai depender da condição, muitas vezes, então. Então é só para alertar também que às vezes tem
Hoje em dia é uma moda cada vez maior, né, de comer coisa crua. No nosso país começou-se, né, com a questão, né, do sushi, mas nós temos ultimamente, esses dias eu vi uma matéria, carne de onça. Carne de onça é tipo um guisado, né, que eles fazem de carne de gado crua, onde eles só colocam os temperinhos. Então, eles fazem uma espécie de sushi, só que de carne de gado em vez de carne de peixe. E aí, tá correto isso, né? Tipo assim, até pouco tempo, até alguns anos atrás, o que a gente ouvia falar, né, de pessoas que consumiam carne crua, assim, era pá. Uma vez eu ouvi um pastor, né, estava lá numa pregação, ele falou assim que ele estava num restaurante e quando vez sentou no lado, na mesa do lado, assim, sentaram, ele falou que, né, pelo menos, creio que era verdade o testemunho dele, né? Eles que tinham sentado satanistas no lado dele, assim, e que pediram, né, para o garçom trazer um pedaço de carne lá. Daí, tá, vocês querem mal passado, né, o bem passado? Tá, não, cru. Ele ficou assim, daí ele percebeu que eram satanistas. Até pouco tempo a gente ouvia falar, né, de satanistas que comiam carne crua, né, que bebiam sangue, né, e coisa assim. Mas agora isso tem essa moda, né, de comer carne crua, né, em todos os aspectos, né. Ela tem sido cada vez mais divulgada, assim, e se tornado algo cada vez mais comum. Então é isso, né? Trouxe aqui alguns exemplos, daria para ir abordando mais exemplos, né, de situações de fraqueza e também aonde às vezes aquele que se julga forte, ele pode estar se excedendo naquilo que ele, né, aonde ele não deveria, né? Onde aquela força ela pode muitas vezes acabar se tornando algo de fato pecaminoso e ele julgando que apenas está, né, com uma consciência forte, quando no final das contas já está justificando um pecado em algumas situações. Então precisa ver, né, que Deus dê graça, né, para a sua igreja, né, para saber ter um equilíbrio, né, nesse ponto. Mas continuando então aqui, nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Olha que tremendo isso, meus irmãos. O exemplo que é dado, né? Nós devemos, como diz aqui, agradar o próximo no que é bom para a edificação. Aí é dito, nos traz o exemplo de Cristo, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Se Cristo não agradou a si mesmo, quem somos nós para ficar em todo o tempo querendo ser agradado? E não buscarmos agradar o nosso próximo no que é bom para a edificação. Aqui é exatamente, irmãos, o mandamento do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, alguém que só ama a si mesmo, o que é isso? Isso é egoísmo, isso é pecado. Justamente o que marca esse tempo do fim, quando a gente lê lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, né, fala dos tempos trabalhosos, tempos perigosos, tempos difíceis. E ele fala assim, porque os homens serão, e qual é o primeiro pecado que é dito? Amantes de si mesmos. Então o amor próprio, aquela pessoa que busca agradar a si própria a todo custo, como também na sequência desse texto, né, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Alguém que quer a sua própria satisfação, quer apenas agradar a si mesmo. Então, é óbvio que existe esse desejo natural de se agradar. E não estou dizendo que sempre é errado, né, agradar a si mesmo. Estou dizendo que em qualquer contexto, né, o agrado de si mesmo. Se um homem vai e casa com uma mulher bonita, ele está querendo se agradar ou não? É óbvio que ele está querendo, né, agradar a si mesmo. Isso não é pecado, né? Então, não estou dizendo que todo o contexto, né, o agradar a si mesmo seja pecaminoso, não é, né? Mas tem que haver, onde é que deve haver, vamos dizer assim, a força? Onde é que deve ser a direção que nós devemos apontar? Assim como o amor, nós não devemos nos esforçar para amar a nós mesmos. Isso nós já nos amamos naturalmente.
palavra diz, lá em Efésios 5, nunca ninguém jamais odiou a própria carne. Mas agora, para onde nós devemos então nos esforçar, nos dedicar, é para amar o nosso próximo. Porque isso, sim, é que a nossa natureza pecaminosa tende a negligenciar. A nossa natureza pecaminosa tende ao quê? A ficar centrada apenas em nós mesmos. A amar a si mesmo, a se agradar a si mesmo. Então, o que nós devemos fazer? O esforço é o quê? É contra essa própria natureza, negando a nós mesmos e buscando então o quê? Amar o nosso próximo, agradar o nosso próximo no que é bom para a edificação, lembrando. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou, como diz o Salmo, né, que foi lido antes, Salmo 69, no versículo 9, né, as afrontas dos que te afrontavam. Lá no Salmo usa essa expressão, as afrontas dos que te afrontavam. Então, e o que isso aponta? Isso aponta uma das coisas, meus irmãos. Aponta para o pecado. Porque todo pecado contra Deus, ele é uma afronta contra Deus. Ele é uma injúria contra Deus. É uma ofensa contra Deus. Só que as afrontas, as injúrias, as ofensas, os pecados, que são antes de tudo, né? Os pecados são em vários sentidos, mas acima de tudo, os pecados são cometidos contra Deus. E o que é dito aqui? Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Jesus Cristo, ele veio e ele carregou os nossos pecados. Os nossos pecados caíram sobre ele. E ele buscou agradar a si mesmo? Não. Ele estava lá no Getsemane, orando, não buscando o seu agrado. Ele estava lá orando: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por um momento ele orou: se possível, passa de mim esse cálice. Porque, lógico, era mais agradável que ele não precisasse beber o cálice. Mas ele buscou, o objetivo de Cristo era agradar a si mesmo? Não. Justamente porque Cristo não agradou a si mesmo, é que ele orou: que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque o objetivo de Cristo não era agradar a si mesmo, era agradar ao Pai. E se agradou ao Pai moê-lo, se agradou ao Pai lançar os nossos pecados sobre ele, e após moê-lo por causa das nossas iniquidades, então foi isso, Cristo aceitou isso. E foi para a cruz, levou os nossos pecados na cruz do madeiro. Se Jesus carregou, se Jesus suportou, se ele levou os nossos pecados, os pecados daqueles que eram seus inimigos, é muito para nós suportarmos as fraquezas de nossos irmãos? Será muito difícil para nós. Se Cristo carregou os pecados de ímpios inimigos, será que é muito nós carregarmos as fraquezas dos nossos irmãos, que devem ser nossos irmãos amados? Não, isso não deve ser muito. Não deve ser que nós venhamos a seguir o exemplo, lógico que numa escala muito menor, né? Mas que nós venhamos a seguir à risca o exemplo de Cristo. Versículo 4: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Isso é tão tremendo, esse princípio, meus irmãos, porque isso mostra, sabe, tem algumas pessoas que às vezes que nem chegam a ler, né, a lei, os profetas, né, sabe, o Antigo Testamento, assim, para muitos, não, é só algumas histórias ali, né, e tal, e daí tem gente que fica ali, só lê o Novo Testamento, né? E aí, tá, mas peraí, será que não leram no Novo Testamento, que está escrito que tudo que dantes foi escrito, por nosso ensino foi escrito? Tem gente que parece que não chegou aqui.
Parece que leu, eu só leio o Novo Testamento, mas daí só leio, acho que até Romanos 14, não chega aqui no 15, porque chegasse no 15 ia ver que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, mais ou menos, cada verso da Escritura, tudo foi inspirado por Deus, tudo é para o nosso ensino. Como diz lá em 1 Timóteo, tão tremendo aquele texto lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, olha só: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, olha que interessante o primeiro verbo, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para o nosso ensino. Então tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É tão tremendo como Paulo, a gente percebe esse exemplo, né? Nas citações que Paulo vai fazendo, na sequência aqui a gente vai ver uma série de citações do Antigo Testamento, justamente que prova, né, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas olha só alguns outros textos, tá? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, aliás, versículo 8, 9 e 10. Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Olha só, Paulo citando a lei. Versículo 9 e 10. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Ele cita ali um versículo da lei de Moisés: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Olha que coisa tremenda. Vê, era ali um mandamento em relação ao boi, mas que ali contém um princípio que é aplicável à situação de um próprio obreiro da congregação, de um pastor, onde ele pode ser sustentado pela congregação. Paulo nem estava falando isso para que ele fosse sustentado. Ele disse: não, eu nem quero o sustento de vocês. Não estou dizendo isso para que se faça isso para mim. Eu só estou estabelecendo aqui o princípio. O princípio é que a igreja, sim, sustente os ministros. Mas, né, e ele cita isso de onde? Da lei de Moisés, citando a passagem que a princípio estava falando do boi. Mas é do boi que estava falando? Não é do boi. Ou não somente do boi, não principalmente por causa do boi, né? Então, assim, é interessante como a gente vai encontrar princípios, né, e ensinamento em toda a Escritura, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Outro texto de 1 Coríntios, capítulo 10. No capítulo 10 é muito, muito tremendo, porque olha só, Paulo praticamente aqui cita, né, faz um resumão aqui de Êxodo, Levítico, Número, porque ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora 10:5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aplicando, né, tudo aquilo, aquelas histórias lá, que estavam registradas em Êxodo, em Levítico, em Números, e aplicando para o contexto, isso é para o nosso ensino, é para que nós também não venhamos a cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, aquilo está escrito para quê? Para que nós aprendamos a não cobiçar, a não seguir a mesma trilha que eles seguiram. Aí diz assim: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Por que tudo isso?
Tá, mas Deus não mudou? Deus não era um Deus que castigava antes e agora é um Deus bonzinho que não castiga mais? Para que então aplicar, né? Tu vê que esse parece que é o discurso hoje, né? Como se Deus tivesse mudado. Mas justamente porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, uma vez que a verdade é que Deus não muda, aquele mesmo Deus justo que castigava o pecado continua sendo o mesmo Deus justo que castiga o pecado e que nós devemos temer e não achar que pode viver de qualquer jeito, que não vai dar em nada. Posso viver aqui, né? Livremente, tranquilamente no meu pecado e achando que não vou receber nenhuma consequência da parte de Deus, porque Deus mudou. Como assim? É óbvio que Deus não mudou. Senão não faria sentido citar, né, todos esses exemplos do que é chamado de Antigo Testamento. E aí, olha só, não tentemos a Cristo, versículo 9, não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, percebamos que tudo, olha como ele vai citando, sabe? Se for olhar aqui as passagens que Paulo foi citando aqui, ele pega passagens de Êxodo, Levítico e Número. E condensa tudo de maneira muito tremenda, muito sucinta, mas muito profunda, né? E mostra que com muita clareza de que sim, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, desde Gênesis 1:1, né, até Malaquias capítulo 4, todo o Antigo Testamento é para o nosso ensino. Assim é óbvio como também todo o Novo Testamento. Então, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o que a Escritura gera em nós. Ela nos capacita a ter paciência. A Escritura, ela nos consola, justamente para que nós tenhamos esperança. E aí diz assim, o Deus de paciência e consolação. Interessante, né? Para que pela paciência e consolação das Escrituras. Aí depois, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Por que a Escritura, ela é um meio para que nós sejamos aperfeiçoados em paciência e para que nós sejamos consolados? Porque justamente toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. E pelo Deus que é o Deus de paciência e consolação. E Deus, que é um Deus de paciência e consolação, que a gente pode aplicar de duas formas. Esse Deus que é um Deus de, como diz aqui, de paciência e consolação. Então, aplicando a Deus. Deus, ele é paciente conosco. Como diz lá em 2 Pedro, ele é paciente, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Deus, ele é um Deus que é paciente, é o Deus de paciência. E ele é um Deus também de consolação. Ele é o Consolador. Olha a coisa tremenda. Jesus, ele fala, né, que ele ia subir para o Pai e ele enviaria outro Consolador. Ele não fala assim, eu vou enviar. Ele não fala assim, eu vou enviar o Consolador. Aquele que é o único Consolador. Não. Ele diz outro Consolador. Por que é outro Consolador? Porque Jesus mesmo, o Filho, é Consolador. Se o Filho é Consolador, se o Espírito Santo é Consolador, será que o Pai não seria Consolador? É óbvio que sim. Porque aquilo que o Filho é, o Pai também é, e o Espírito também é. Por mais que o Pai não seja o Filho não seja o Pai, né? São pessoas distintas, né? O Pai não é o Espírito não é o Pai. O Espírito não é o Filho, nem o Filho é o Espírito. Ou seja, há distinção nas pessoas, na Trindade, né? Mas é um só Deus. E aquilo que é atributo de uma pessoa também é atributo da outra pessoa. Aquilo que é atributo do Espírito Santo também é atributo do Filho e também é atributo do Pai.
Então, assim como o Espírito Santo é consolador, assim como o Filho é consolador, o Pai também é o Deus de paciência e consolação. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentimento, que nós sejamos unânimes entre nós. Sabe, existem pessoas que entram em acordo, que entram numa espécie de unidade para o mal. Como lá em Babel, tinha uma só linguagem, um só pensamento, estavam ali unidos. Quem vai poder resistir a ele? Mas estavam unidos para quê? Para o pecado. O mundo, olha quantos movimentos mundanos, né, tem, onde as pessoas se unem numa causa pecaminosa, onde tem um só pensamento, mas é um só pensamento para fazer o mal. Olha como lá nos tempos do fim, aqueles 10 reis estarão com um só coração ali, dando a sua autoridade para a besta. Então tem pessoas que entram num acordo para o mal, mas nós precisamos sim entrar num acordo. Nós precisamos ter um só pensamento, o mesmo sentimento uns para com os outros, mas segundo Cristo Jesus, tendo a mente de Cristo, segundo os princípios de Cristo, para que concordes, olha só que tremendo, versículo 6, para que concordes a uma boca, olha que interessante, concordes a uma boca, é como se a boca de todos, de toda a congregação fosse uma só. Isso mostra, né, essa unidade, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, essa unidade, ela não é uma unidade de qualquer jeito, ela é uma unidade segundo Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe unidade, não existe concordância, né, quando cada um está buscando um caminho diferente. Ou seja, aquela unidade almejada pelo ecumenismo, essa não é a unidade que está falando aqui. Porque aquela unidade é uma unidade, né, fajuta, artificial, onde o princípio é todos os caminhos levam a Deus. Aí cada um está seguindo o seu próprio caminho, né, e aí acham que todo mundo vai chegar numa unidade e vão estar ali. Não. Essa não é a unidade, né? Essa é a unidade que vai levar, vai chegar a gente de Deus lá, no trono do juízo, lá no dia do trono branco, né? Onde Deus vai estar dizendo, teu nome não está no livro da vida. Esses todos os caminhos levam a Deus, vão levar, né, para aquele dia de juízo lá, né? Mas agora, a verdadeira unidade, onde concordes a uma boca, nós glorificaremos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é a unidade que é segundo Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, o único caminho, a verdade. Então é uma unidade segundo a verdade. Não existe unidade à parte da verdade. Sem a verdade não existe unidade. Nós não podemos abrir mão da verdade para daí termos unidade. Não. Essa é uma unidade falsa. A unidade verdadeira, ela tem a sua base na verdade, que é Cristo Jesus. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Aqui diz assim, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é a única vez na Escritura que o Pai, ele também é chamado de Deus, né? Mas assim, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom explicar isso. Por que o Pai, ele é chamado de Deus, né, também de Jesus Cristo? Não é porque Jesus Cristo seja um Deus menor, alguma coisa assim, como por exemplo os testemunhos de Jeová, né, tentam ensinar. O que isso significa, né? Em que sentido, né? Por exemplo, que Jesus mesmo, ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 13, 12. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, Jesus repete nesse versículo de Apocalipse 3:12, 4 vezes, falando do Pai como sendo o seu Deus. E isso não deve, para desfazer a dificuldade em relação a isso, né, e não achar daqui a pouco que os testemunhos de Jeová estão certos, porque eles não estão, né, eles são uns bandos de hereges, sim. Jesus, ele é o quê? Ele tem duas naturezas. Ele é o Messias e ele é o Deus homem. Então ele, em sua divindade, em sua natureza divina, é óbvio que o Pai não é o Deus dele, né? Ele é o Pai dele, na sua relação, né, como divindade, né, como esse único Deus. Mas agora, Jesus, ele se encarnou, e ele como homem, em sua natureza humana, né, ele como homem, ele sentia sono, ele se cansava, ele sentia fome, sentia sede, sentia dor. Ele como homem louvava, adorava a Deus, orava a Deus e ora ainda, porque ele também intercede por nós. E então Jesus, ele como homem, em sua natureza humana, ele tem o Pai como seu Deus. Por isso que a gente vai ver, né, várias vezes essa expressão. Por exemplo, no próprio Evangelho de João, né, quando ele ressuscita, ele está lá falando com Maria Madalena, no capítulo 20, no versículo 17, ele diz assim, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, em que sentido que ele está falando isso? Como homem? Prosseguindo agora, versículo 7, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então aqui, repete, né, e repete porque é importante que fique bem fixado, né, aquele imperativo que já tinha sido dado lá no início de Romanos, né, no Romanos 14:1, Romanos 14:1 diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. E depois no versículo 3, né, o que come não despreze o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui novamente repete esse imperativo, portanto, recebei-vos uns aos outros. E aqui, lógico, se aplica aos fracos e aos fortes. O fraco deve receber o forte deve receber o fraco. Todos devem se receber mutuamente. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então, se Cristo recebeu meu irmão, e Cristo me recebeu, quem sou eu para não recebê-lo? Ou ele para não receber a mim? Nós devemos receber uns aos outros, porque Cristo nos recebeu. Nós não podemos rejeitar aqueles que Cristo recebeu. Versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Olha que interessante, Jesus, ele foi ministro. Aqui ministro no grego é o termo diácono. Coisa tremenda, né? Diácono, né? Cristo, ele é chamado de apóstolo, Cristo, ele é chamado de pastor, ele é chamado de várias, né? E aqui nesse contexto ele é chamado de diácono, né? Aqui traduzido por ministro. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Por que ministro da circuncisão? Por causa daquilo que ele falou assim, que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou esse princípio durante o ministério dele. E de fato, onde é que ele ficou pregando? Ele foi lá pregar para a Grécia, ele foi lá para Roma, ele foi para a Espanha, ele ficou só restrito, né, à região ali, né, da Judéia, Samaria, Galileia, e ele ficou pregando ali só, né, focado. Lógico que às vezes havia, né, algum contato, né, com alguém de fora, né, do povo de Israel, mas, né, de maneira especial, né, o foco da ministração de Cristo foi aos da circuncisão e não aos gentios. Só que
Então, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Precisavam, as profecias, as promessas, tudo precisava ter um cumprimento. Então, para que o Deus que prometeu, para que a sua palavra empenhada se cumprisse, uma vez que Deus, a única coisa que ele não pode fazer é mentir, então, por causa da verdade de Deus, e para confirmar as promessas feitas aos pais, é que ele foi, então, ministro da circuncisão. Só que aquilo que ele fez no seu ministério, a circuncisão, não iria ser aplicado somente aos da circuncisão, mas sim a todos, judeus e gentios. E o objetivo já era esse desde o princípio, como a própria promessa ao pai Abraão, quando é dito que na semente dele seriam abençoadas, seriam benditas todas as famílias da terra, e não só os judeus, não só a nação de Israel. Então, é óbvio que desde o princípio, o plano de Deus para a salvação de todos, judeus e gentios, já estava ali, tudo vinculado à obra de Cristo. E tanto que é o que nós vemos aqui na sequência, versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Tu vê, aquilo que Jesus fez, enquanto foi ministro da circuncisão, não é aplicável somente aos da circuncisão, mas também aos gentios, tanto que eles podem glorificar a Deus pela misericórdia que lhes foi estendida. E essa misericórdia, ela foi conquistada como? Como é que Deus pôde ser misericordioso para com os gentios? Por causa da obra de Jesus Cristo. Quando ele se colocou debaixo da lei, como diz lá em Gálatas, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, morreu pelas transgressões que foram cometidas, as transgressões da lei, e através da sua morte e ressurreição, Deus pode conceder misericórdia a todos, judeus e gentios. Então, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E aqui é interessante agora, que vai citar 3 versículos, 3 passagens. Olha só. E outra vez diz, para deixar bem estabelecido assim, que isso não era, por mais que Cristo foi o ministro da circuncisão, o objetivo não era alcançar só a circuncisão, mas também aos gentios. Olha como Paulo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele cita 3 passagens da Escritura, das 3 porções. Lembra que a Escritura, no caso, a divisão para os judeus, na Bíblia hebraica, ela se divide em lei, escritos e profetas. Nós temos lei, profetas e escritos, no caso, são essas 3 divisões. Aqui é citado um versículo de cada uma dessas divisões. É citado um versículo da lei, é citado um versículo dos escritos, no caso de um salmo, e outro versículo do profeta. Então, quando diz assim, e outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo, ele está citando o versículo de Deuteronômio, da lei de Moisés. Versículo 11, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. Mas que tremendo isso aqui, porque isso aqui é o menor salmo da Bíblia. É aquele salmo bem curtinho lá, Salmo 117, que está Salmo tem 2 versículos só. Mas olha que coisa tremenda. O menor salmo. Por que ele é o menor, Justamente isso chama a atenção. Isso chama a atenção. Ele é o menor salmo. Ele está ali. Imagina, o judeu. Que salmo pequenininho. Mas é um salmo pequenininho. Chama a atenção por ser pequeno. É fácil de memorizar, porque é pequeno. E olha a verdade que está contida nele. A verdade que já estava ali, martelando já na mente dos judeus há 1000 anos. Por 1000 anos antes, até a vinda de Cristo, estava ali aquele salmo martelando, como uma profecia. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Olha que coisa tremenda, sabe, como esse alcance, da graça de Deus, da misericórdia de Deus para com os gentios, já estava ali sendo martelada desde há muito tempo.
E por fim aqui Isaías, no versículo 12, outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então uma raiz em Jessé haverá. Jessé, quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi, e Cristo, né, ele é chamado filho de Davi. Então por isso, né, essa profecia aqui, ela aponta, né, que o Messias iria vir da descendência de Davi, que é filho de Jessé. Então outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Por fim, então, versículo 13: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, que há uma conexão aqui, ó, no versículo 4, tá? Quando diz assim, ó, porque tudo que dantes foi escrito, por nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. No versículo seguinte, o paciência e consolação, que estão conectadas, né, com a Escritura, ou seja, que vem pela Escritura, é dito, né, no versículo 5, o Deus de paciência e consolação. Só que é dito ali, né, no versículo 4, então, que para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E agora no versículo 13 daí diz: ora, o Deus de esperança. Então, coisa tremenda é que naquele vínculo, né, da Escritura, onde pela Escritura nós temos ministrados a nós paciência. Quer ser aperfeiçoado em paciência? A Escritura é poderosa para te ensinar, para te aperfeiçoar em paciência. Precisa de consolo no dia de tristeza? A Escritura é o meio, é o principal meio de Deus para ministrar consolo ao nosso coração. Sabe, é tão tremendo como há passagens na Escritura assim que tem... Quando está tudo bem, quando a gente está ali alegre, feliz, está, né, correndo tudo certo e tal, tem passagem que a gente passa, a gente lê, bênção, né, e tal, olha só, né, que palavra, né, abençoada e tal, né, e agora ele começa um período de dificuldade, vem a dor, vem a luta, vem a tristeza, aí a gente passa por aquela mesma passagem, e aquilo parece que ganha uma força, assim, aquilo ganha uma luz, assim, tão tremenda, sabe, ministra ao nosso coração de uma maneira, sabe, que nunca ministrou antes. Sabe, por quê? Porque justamente, sabe, aquele que precisa de consolo, né, ele vai encontrar esse consolo na Escritura. Passagens que, quando ele não estava precisando de consolo, ele já tinha conhecimento ali, mas que ela ganha uma força muito tremenda quando há aquela necessidade. Quantas passagens, sabe, quando fala, né, sobre perseguição, sobre tanta, né, e aí a gente não, a gente tem conhecimento disso, mas agora enfrenta a perseguição, de fato. Aquelas passagens que falam sobre perseguição ganham uma outra luz, ganham um outro, sabe, teor de consolo para o nosso coração. E então, ora, o Deus de esperança. Então, uma vez que a Escritura lá vai ministrar para nós paciência, consolação, né, como diz, né, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Escritura também vai nos ministrar, vai nos ensinar a ter esperança. Tudo isso, quem é que ministra o nosso coração? Porque tem pessoas que leem a Escritura e não são pacientes, não são consoladas e nem têm esperança. Porque é Deus quem ministra isso por meio da Escritura. A pessoa que chega, né, diante da Escritura com o coração endurecido não vai ter nada disso. Mas aquele solo fértil, né, que produz a 30, 60, 100 por 1, esse é o solo que Deus pega e faz brotar aquelas sementes, que faz germinar aquelas sementes, que faz elas produzirem frutos. Dessa forma, né, Deus usa a Escritura e nos enche de esperança. Então, o Deus de esperança, Ele nos enche de todo gozo, de paz, em crença, ou seja, em fé, né, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo isso não é um mero ler simplesmente a Escritura, mas é quando nós lemos a Escritura, quando meditamos na Escritura, dependendo do Espírito Santo, e crendo, né, justamente que Ele é poderoso para ministrar a nós.
Então o Espírito Santo ministra, o poder do Espírito Santo, como diz aqui. Se alguém tem esperança, isso é pelo poder do Espírito Santo. Sabe, isso não é uma obra nossa. Isso aqui é outra coisa tremenda aqui. Não é obra nossa o termos esperança. Assim como a fé, não somos nós que produzimos a fé por nós mesmos, a esperança também não é algo produzida por nós em nós mesmos. Ela é produzida em nós pelo poder do Espírito Santo. Sabe, toda a glória é de Deus, meus irmãos. Olha que coisa é isso, para que abundeis em esperança, pelo quê? Pelo esforço próprio. Não, é pelo poder do Espírito Santo. Então nós podemos confiar no nosso Deus. Ele é poderoso para ministrar ao nosso coração consolo. Ele é poderoso para nos conduzir em meio às tribulações em paciência, para nos guardar, para nos preservar, para nos manter de pé. E Ele é poderoso também para manter a nossa esperança viva, cada vez mais viva nele. Amém, meus irmãos?